Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo agora. Amém, queridos? Por favor, quem trouxe suas Bíblias, abra, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Mais uma vez eu desejo parabéns para minha bispa. Aqui é minha segunda mãe. Já falei isso para ela várias vezes. Minha bispa que tem me abençoado tremendamente, né? Já me levou para Israel, para o Egito, para a Jordânia, para Dubai, para Abu Dhabi, para a Espanha, para Paris. É verdade, viu, irmão? Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Está escrito: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataria a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando Elias ouviu isso, levantou-se e correu para escarpar com a vida. E foi, e chegando a Beersheba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, foi e se sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma a minha vida agora, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitando-se debaixo de um zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque muito longo será a sua viagem. Amém, irmãos? Pai querido, a porção da tua palavra foi lida. Eu peço sabedoria e discernimento do alto e céus, para não ser aqui o teu servo a ministrar, mas o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus a falar à igreja, no qual eu te peço agora que unja as mentes conscientes e subconscientes e tragam, pois, cativos a ti e a tua palavra, ungidos pelo precioso sangue do Cordeiro. Repreende o espírito roubador da semente, Senhor. Lança por terra agora na autoridade que há no nome de Jesus, porque, Senhor da glória, esta é a tua hora. Você pode dizer amém? Tome seu assento, por favor. As pessoas que frequentam aqui a Tarde das Bênçãos e os cultos aqui na igreja, provavelmente deve lembrar, eu já ministrei essa mensagem umas 2 vezes aqui na igreja, se eu não me engano, 2 ou mais. E hoje, antes de sair de casa agora para vir para cá, eu estava com uma outra mensagem no meu coração para ministrar agora à tarde. E aí o Senhor mandou eu repetir isso aqui, repetir o que eu vou falar agora à tarde. Espero que Deus me dê graça para que eu passe tudo aquilo que Ele colocou no meu coração. Amém, irmãos? Já ministrei aqui na igreja umas 3 vezes, e fora daqui da igreja, em outras igrejas, eu já perdi as contas. E todas as vezes que eu prego sobre esse tema, há um impacto espiritual muito forte. Por que, ô Bispo Adimário? Por que as pessoas ficam muito sensibilizadas quando ouvem sobre isso? Porque a gente está vivendo uma era, irmão, onde as pessoas estão se desmotivando com muita facilidade. A Bíblia fala o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E o ativismo lá fora tem feito com que muita gente tenha parado diante das dificuldades. Mas é nas dificuldades que o Senhor nos dá graça. A palavra do Senhor diz que a graça do Senhor nos basta. E graça quer dizer favor imerecido. Um favor que a gente não merece. Quando a gente começa a colocar as nossas forças, quando a gente começa a colocar a nossa capacidade, a nossa intelectualidade, o nosso talento nos nossos propósitos, a gente para
para diante das dificuldades. Mas quando a gente coloca a nossa fé, aleluia, em ação, a nossa fé que nos liga diretamente com o trono da graça, aí as coisas mudam, irmão. Aí a gente consegue experimentar a qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é retirado de nós um fardo que com certeza é muito pesado, e a Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo falando, tomai o meu fardo porque ele é leve. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim, troca esse fardo pesado por Jesus, irmão. Aí por que eu tenho um fardo pesado? Porque você muitas das vezes torna os seus problemas um fardo pesado. Muitas das vezes você torna a convivência que você tem com as pessoas na sua família um fardo pesado. Muitas das vezes você torna o seu trabalho, que é provisão de Deus para a tua vida, em um fardo pesado. Quantas pessoas saem de casa e vai se arrastando para o trabalho? Oh, meu Deus do céu, mais um dia de trabalho, quer dizer... Mas um dia que Deus, em vez de pensar da seguinte forma, mas um dia em que o Senhor me concede a oportunidade de, com o suor do trabalho, trazer provisão para a minha casa, para pagar as minhas contas. Oh, bispo, mas eu não consigo pagar as minhas contas. Claro, profetizando que o dinheiro não dá, como é que vai pagar as contas? Deus faz milagres, irmãos. Aleluia, no mínimo. Lembra-te da Bíblia. Todas as vezes que você pegar o seu salário assim, estou falando para quem acha que ganha pouco. Pegar o salário assim e achar que ganha pouco. Lembra-te dos 5 pães e dos 2 peixes que o Senhor multiplicou. Amém, irmãos? Você pode dizer aleluia? Mas qual é o tema, ô bispo Admar, que você está pregando nessa tarde? Eu gostaria de falar de estresse. Eu gostaria de falar de depressão. E a gente tem um caso típico na Bíblia de depressão. Típico. Primeiro, vamos analisar o antes. O que aconteceu? Elias, um dos profetas mais respeitados da Bíblia. Até hoje, o povo judeu tem Elias como, assim, a maior representação, certo? Da questão da palavra, da manifestação de Deus aqui na terra. Até hoje os judeus pensam dessa forma. A Bíblia fala de vários outros profetas. Fala de Eliseu, fala de Daniel, fala de Ezequiel, Isaías, Jeremias, grandes nomes, mas Elias foi um excepcional profeta, aonde o Espírito Santo, aqui na terra, na época de Elias, fez grandes maravilhas. Eu acredito que somente Jesus Cristo superou Elias aqui na terra em prodígios. Elias, irmão, correu mais do que cavalos. Os cavalos iam correndo, Elias correndo do lado do cavalo. Elias fez o mesmo jejum que o Senhor Jesus Cristo fez, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Elias andou 3 anos, irmão, no deserto, porque Deus havia dado essa ordem a ele. Elias orou e ficou 3 anos em Israel sem chover, sem cair uma gota de chuva, porque Israel estava debaixo de pecado. E um dia, quando toda Israel estava tomada pelos profetas de Baal, de Acera, Israel era governado por uma mulher, a esposa do rei. O rei era Acabe, judeu, mas quem governava era uma mulher cirofenícia, Jezabel, uma mulher pagã, que pegou todos os seus ídolos e trouxe para Israel. E com mão forte, com ditadura, ela fez com que as pessoas passassem a adorar a Baal e a Acera. Israel virou um caos. Deus não ouvia mais as orações do povo, exceto a oração de Elias. Amém? E um dia, Elias quase ia ser apedrejado, porque disseram para o povo que não tinha chuva. Se não tem chuva, não tem comida, não tem provisão. Amém, queridos? Se você está entendendo, diga aleluia. Não tem comida, não tem provisão, não tem trabalho. A culpa era de Elias. Aí o povo foi apedrejar Elias. Foi matar Elias. E aí Elias disse assim, bora fazer o seguinte. Vocês acham que a culpa é minha? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o Monte Carmelo.
que é muito alto o Monte Carmelo. Lá do Monte Carmelo a gente vê toda Israel lá embaixo. E aí, naquela montanha, vai ficar todo mundo lá e todo mundo vai ver. E vem também os sacerdotes e profetas, tanto de Baal como de Acera, subam ao Monte Carmelo, e lá nós vamos orar. E o Deus que responder com fogo, aleluia, esse é o verdadeiro Deus. Aí o povo disse, boa essa palavra, boa essa palavra. Então começaram, 6 horas da manhã. Tudo em Israel começa às 6 horas da manhã, a hora primeira. 6 horas da manhã ali no Monte Carmelo, levanta-se 2 altares. Um altar onde os profetas de Baal e de Acera eram 850 pessoas, sendo 400 que invocavam Baal e 450 que invocavam Acera. Acera, irmão, é uma outra entidade que os pagãos, cultuavam. E eles começaram de 6 horas da manhã e invocaram a Baal até 3 horas da tarde. 9 horas de invocação. E nada de Baal se manifestar. Nada de Baal mostrar o ar da graça. Nada. Quando deu por volta de 14 horas, Elias começou a zombar. Ele começou a dizer, grita mais alto. Talvez Baal esteja dormindo. Fala mais alto aí, chama a atenção de Baal. Sangue à torta e à direita ao redor do altar, mas não era sangue da oferta, era sangue dos próprios sacerdotes, que se cortavam com lã, com estiletes, com um monte de coisa, que faziam vários tipos de rituais, e quando foi 3 horas da tarde, eles estavam exaustos, e pararam de adorar a Baal e a Acera. E aí Elias tomou a frente e passou agora a invocar o Deus, aleluia, de Israel. Você pode dizer amém, irmão? Primeira coisa que Elias fez, isso serve de lição para todos nós. Ele disse, repara o altar. O altar estava todo destruído, porque o altar havia sido um lugar de adoração a Acera e a Baal. E aonde tem a adoração a Acera e a Baal, não tem adoração a Deus. É necessário reparar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, o altar aí, irmão, representa a sua vida. Amém? Aonde tiver um outro tipo de adoração, Deus não vai operar. Que tipo de adoração? Não sei. Talvez você adore o dinheiro que você ganha, talvez você adore sua casa, talvez você adore seu marido, talvez você adore seus títulos, talvez você adore sua família, talvez você simplesmente adore a televisão, ou talvez você adore determinado partido político, ou sei lá, aonde tiver uma adoração, em que o Senhor não é a primazia, e nem apenas a primazia, não pode haver o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém, queridos? Glória a Deus. Primeira coisa, repare o altar. Depois do altar reparado, o altar arrumado, aí Elias disse o seguinte, faz uma vala, um rego em volta do altar. Faz uma abertura onde possa se colocar água. E ali colocaram 15 litros de água em volta do altar. A água simboliza o Espírito Santo de Deus. Se você já está com o seu altar arrumado, se você já arrumou a sua vida espiritualmente, agora se encha do Espírito Santo de Deus. Como é que você se enche do Espírito Santo de Deus? Orando, jejuando, buscando e procurando fazer a vontade dEle. Você pode dizer, glória a Deus, irmão. Aleluia. Depois do altar arrumado, ali o Espírito Santo, envolto do Espírito Santo, isso na língua grega chama-se batismo, é você mergulhar nas águas, Batismo, mergulhar nas águas. Ali tudo cheio, ser cheio de Deus, e aí Deus vai operar, você pode orar, falta mais alguma coisa. Aí Elias diz assim, coloca a oferta no altar. Amém, irmãos? Então, quando Deus olha de lá para cá, para responder a oração, Ele vai até o altar, e Ele não quer encontrar altar vazio, tem que haver oferta no altar.
Vem esse bispo falar de dinheiro. Não, você que é avarento, porque toda vez que se fala de oferta, você pensa logo em dinheiro. Oferta não quer dizer só dinheiro não, irmão. Oferta, principalmente, a principal oferta que Deus requer de cada um de nós é o nosso coração. Amém, irmão? Se você estiver disposto a doar o seu coração, Ele está na porta batendo, esperando você abrir. Se você abrir, Ele vai entrar, vai fazer morada, vai comer com você, vai morar ali, e ali vai estabelecer, aleluia, o reino dEle. Você pode dizer glória a Deus? Então, por favor, aplaudam o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Pronto. Altar arrumado, cheio de Espírito Santo, oferta no altar. Não precisa fazer muito esforço. Não precisa fazer uma oração eloquente de horas. Não precisa. Só precisa você levantar a sua voz e dizer: Senhor, eu sei que Tu és Deus e eu sou Teu servo. Mostra para este povo que o Senhor é Deus. E a palavra do Senhor diz que o fogo caiu. Fogo caiu. Tem gente que diz assim: para Deus falar comigo, eu tenho que passar a madrugada toda orando. Complicado. Eu preciso passar 3 horas orando para Deus falar comigo. Deus fala com você, irmão, sem você precisar nem orar. Se você estiver na presença dEle. Se sua vida estiver no altar, você não precisa nem orar. Ele fala com você. O que você precisa fazer, em vez de ficar fazendo esses tipos de sacrifícios gospel, é se aproximar dEle. Achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós outros, diz o Senhor. Não estou dizendo para você não orar. É melhor, se você for orar 3 horas, madrugada toda, ótimo. É sinal de que você está buscando ter conhecimento de Deus, você está buscando ter intimidade. Mas não fique nessa paranoia de achar que o sujeito é mais espiritual do que o outro, porque se sacrifica, que passa de meu joelho como está desse tamanho, está feio, vai ter que procurar um cirurgião plástico para botar. Arranja uma almofadinha pelo menos para não fazer aquelas perebas no joelho, que é coisa feia, né? Você chega no Egito... Lá, quem já foi lá para o Oriente Médio, no Egito, o povo do Egito é esquisito, irmão. E os homens, eles têm uma ferida na testa. Porque durante 5 horas, 5 vezes no dia, eles batem a cabeça no chão, assim, ó, dizendo que está orando para Deus, para lá. E você olha para a cara deles, está lá, uma ferida bem aqui no meio da testa. Isso é bonito? Não é. Está agradando a Deus? Com certeza não está. Porque a palavra do Senhor diz que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado e contrito, a qual o Senhor jamais rejeita. Aonde é que está escrito isso? Salmo capítulo 51, versículo 17. Amém, queridos? Glória a Deus. Pois bem, Elias ora, o fogo cai. A Bíblia fala que o fogo consumiu a oferta, lambeu as águas, matou os profetas de Baal que estavam próximos, e aqueles que escaparam do fogo foram mortos à espada. Aí Elias parou e pensou da seguinte forma: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a minha vitória chegou. O povo de Israel agora vai perceber que só existe um Deus, está tudo resolvido. Shalom, meu bispo, a palavra está com o senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E então, queridos, o fogo caiu, consumiu o holocausto, e Elias ficou muito feliz. Aí o que acontece? Elias, naquele mesmo dia, ele fez uma oração, que foi aquela oração, queridos, que ele estava no cume do monte, lá no Carmelo mesmo, lá no cume. Eu não falei para vocês que lá do Carmelo dá para ver todo Israel, e não dá para ver só todo Israel, dá para ver o Oriente Médio, né? Inclusive, hoje, nos dias de hoje, eles construíram lá um tipo de um mirante, e de lá você tem uma vista maravilhosa, daquele cume, daquele monte. Elias estava lá, e chegou um moço do lado dele. Esse moço era um moço de Acabe, quer dizer, um empregado de Acabe, e perguntou para Elias: Elias, quando é que vai voltar a chover? O povo está sofrendo muito. Tudo bem que você orou, isso foi punição para os reis, mas em contrapartida, o próprio povo está sofrendo. A palavra do Senhor diz que mata-se os pastores e as ovelhas ficam dispersas. Quer dizer, o pastor sofre, mas as ovelhas sofrem junto com ela. Aconteceu isso com Israel, quando o rei Davi pecou, mandou contar o povo de Israel,
certo? Por conta daquilo ali que ele não deveria ter feito, o orgulho chegou ao coração dele, ele queria saber o tamanho do seu exército, e a palavra do Senhor diz que por conta daquele erro, morreu 32 mil pessoas. Quer dizer, 32 mil pessoas inocentes morreram por causa do pecado de Davi. Então, quando a gente chega aqui e diz assim, irmão, ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, né? Procure saber como é que eles estão. Muita gente até, né, fica até chateado. O que é isso, tal, não sei o quê. Pastor já tem tanto privilégio, pastor isso, pastor aquilo. Não, é Bíblia, irmão. É Bíblia. Bíblia você não contesta, Bíblia você faz o que a Bíblia está mandando, você obedece, pronto, final. Né? Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu estava onde mesmo? Eu estava em Elias, lá no cume do monte. E aí Elias olha para o céu, e lá no céu, o céu estava bem azul. Só tinha uma nuvem, que olhando de longe parecia ser do tamanho do quê? Da mão de um homem. Aí Elias diz assim, olha, faz o seguinte, vai lá, fala para Acabe, manda todo o povo de Israel se preparar que está vindo aí uma grande tempestade. Aí o menino olhou para ele assim, você ficou maluco, Elias? Olha lá o céu todo cerrado, todo azul, não tem nada, não tem uma nuvem. Ele disse, vai lá, você vai ver. E dito e certo, aquela nuvem se transformou em uma grande tempestade. 2 vitórias significativas na vida do ministério de Elias. Só que quando Elias desce do monte e vai embora, ele chega lá embaixo, ele encontra um mensageiro que diz o seguinte para ele, Elias, Jezabel ficou sabendo do que você fez, está furiosa, e diz que vai, cortar a sua cabeça, vai fazer a mesma coisa que você fez com os profetas. Aí a palavra do Senhor disse que Elias teve medo. Observe, Elias o quê? Teve medo. Então vamos anotar aí, quem está anotando, o primeiro sintoma da depressão de Elias, na verdade não foi bem o medo, foi a falta de fé. Elias deixou a fé aonde? Lá no monte. Como é que Elias, observe, ora a Deus, cai fogo do céu, Elias mata 850 profetas pagãos, e a mulher vem e diz que vai matar ele tem medo? Isso não é algo irracional, irmão? Não é algo meio confuso? É igual, por exemplo, o sujeito matar um leão com as mãos, e um gato aparecer dizendo que vai dar uma unhada, ele sai correndo. Você está entendendo? É igual mulheres, aí tem mulheres aí que faz determinada coisa, né? Hoje tem mulher na polícia, tem mulher lutando boxe, tem mulher lutando MMA, mas tem mulheres que quando vê uma barata sai correndo. Como é que pode uma coisa dessa? É meio esquisito, está entendendo? Amém? Tem coragem para um monte de coisa, mas quando vê uma barata desse tamanho, sinceramente, eu nunca vi uma pessoa correndo e uma barata atrás, pega, eu nunca vi. Né? Nunca vi isso acontecer. Alguém já viu isso aqui acontecer? Mas tem mulheres que têm medo de barata. Não é isso? É o caso, irmão. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias estava com medo da barata chamada Jezabel. Ele só precisava pisar em Jezabel, esmagar Jezabel. Aí ele ficou com medo. Quer dizer, ele demonstrou que a fé dele não era tão segura. Muitas das vezes você pode fazer grandes coisas e de repente diante de coisas muito menores você esmorecer. Você está entendendo, querido? Glória a Deus. Por conta da falta de fé dele, aí vem o segundo sintoma, o medo. O medo seria o segundo sintoma. Medo, irmãos, é uma opressão. E toda opressão, ela é maligna. Certo? Toda vez que você estiver sendo oprimido, que você estiver sentindo medo, é porque tem uma força te oprimindo. Eu não estou falando daquele medo, por exemplo, de você estar andando na rua e de repente você perceber que você está num lugar esmo, deserto e sem claridade, sem luz suficiente. Isso aí o medo é um medo natural, um medo protetivo. Aquele medo está te dizendo para você sair daquele lugar, que aquele lugar é perigoso. Está entendendo, irmãos? Não estou falando desse tipo de medo.
O medo de você estar num transporte coletivo, por exemplo, e o motorista começar a andar em alta velocidade, no ônibus, e aí você sente medo, porque você sabe que você está diante de um perigo eminente, é natural. O ser humano, o medo é algo que Deus colocou na nossa vida para nos proteger, mas não para nos oprimir. Amém, queridos? Não para nos oprimir. Tem muita gente que sente medo sem motivo nenhum. Tem gente que tem medo, por exemplo, de perder o emprego. Está trabalhando e está morrendo de medo de perder o emprego. Tem alguma coisa errada. Tem gente que mora por exemplo, em um apartamento, um condomínio fechado, onde tem portaria, onde ninguém entra, mas pega cada cadeado desse tamanho e coloca na porta. Porque acha que qualquer hora alguém vai arrombar aquela porta e vai entrar e vai levar as coisas. Então vai fazer alguma maldade. Certo? E esse tipo de medo paranoico, isso é uma opressão maligna. Se você estiver sentindo algum tipo de medo semelhante a isso que eu estou falando, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, receba a sua libertação agora, em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito de medo que tem te oprimido, que tem feito com que você pare, que tem feito com que você não avance, não cresça, não tome posse daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aí a Bíblia fala, nós lemos parte do texto, que Elias chamou o moço que andava com ele, e disse que a partir daquele momento, aquele rapaz não precisava mais andar com ele, auxiliá-lo. Aí Elias passou a andar o quê? Sozinho. Queridos, se existem pessoas que não gostam de companhia, de vez em quando ficar sozinho é muito bom, não é, irmão? É ou não é? É bom, mas o tempo todo, aí é problema. Nós somos um ser sociável. O homem não é uma ilha que vive isolado de tudo e de todos. Você precisa interagir com outras pessoas. Você precisa ver gente, você precisa conversar com gente, você precisa tocar em gente. É por isso que a palavra do Senhor diz: congregai-vos e vinde. Congregai-vos e vinde. O que é que Deus está querendo? Que nós tenhamos comunhão um com os outros, koinonia, comunhão. Se isso não fosse importante, Deus não deixaria descrito na palavra dele, para que nós vivêssemos em unidade. Lá no livro de Salmos, capítulo 33, a Bíblia fala, logo no primeiro versículo: Hinematov, Umanaim, Shevet Achim Gambi Erhad. Quão bom e quão suave é que os irmãos se assentem juntos em unidade. A palavra Erhad quer dizer unidade. É a mesma palavra que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Onde a palavra do Senhor fala: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Erhad. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. E aí, queridos, analise bem. Deus chama cada um de nós, certo? De um membro do seu corpo. Se um membro está isolado, está fora do convívio, é sinal que o corpo não está completo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: você faz muita falta no corpo de Cristo. Você faz muita falta na presença do Senhor, irmão. Muita falta. Amém? Mas infelizmente existe algo chamado egoísmo. Não é isso? Que afasta as pessoas. A maioria das pessoas só olham para si mesmo. Só olham para os seus umbigos. Comunhão na igreja já não é mais como era antes. Mas a gente vai lutar para mudar isso, ou não? Amém, queridos? Glória a Deus. Quem está anotando aí, me ajuda aí. Eu estou aonde? Aleluia. Eu estou andar sozinho. Pronto. Andar sozinho. Aí a Bíblia fala que ele se assenta debaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvore pequena que tem as folhas grandes. Estava fazendo sol. Ele se assentou ali. Ele estava sem disposição para caminhar. Aí a Bíblia fala que um anjo chegou do lado dele e lhe ofereceu comida. E não ofereceu assim: ó, você quer comer, Elias? Não, disse: Elias, coma, Elias, coma, Elias. Foi assim que o anjo falou, de forma veemente: coma, Elias. E falou 2 vezes isso. A gente observa o quê? Que Elias estava sem apetite.
sem vontade de comer, irmão. Olha só os sintomas da depressão. Observe. Medo de coisas que não existem. Amém? Querer ficar sozinho, se isolar. Não quer falar com ninguém, se tranca no quarto. Falta de apetite. Você chama para comer e não quer comer. Está entendendo? E aí Elias comeu um pouquinho daquilo ali, daqui a pouco dormiu. Sentiu sono e dormiu. Dormir de dia, irmão. Na hora do trabalho, na hora de fazer as coisas. O que é isso? Isso chama-se indolência, preguiça. Olha aí o quarto, para quem está anotando, quarta característica da depressão, certo? Falta de ânimo, amém? E a palavra diz o seguinte, a palavra do Senhor diz, né, que nós devemos ter bom ânimo. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo diz, essas coisas eu vos deixo para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, irmão? Você analisou esse texto? Jesus está falando o seguinte, olha só, essas coisas eu vos deixo para que tenhais paz. Ele está falando para alguém que não está tendo paz, certo? No mundo vai ter aflição, vai ter sim, quer dizer, vai ter luta, Jesus está falando, mas ele diz assim, ó, tenha bom ânimo, quer dizer, se anime, porque eu vou vencer essa sua luta, eu vou vencer essa sua batalha, amém, irmão? Agora, se você mesmo se entregar a essa batalha, se você mesmo achar que está tudo perdido, aí ele também vai cruzar os braços, porque Jesus opera mediante a tua fé. Um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é autor e consumador da nossa fé. E se não tem fé, como é que ele vai atuar naquele momento ali? Não tem como. Você pode dizer amém, irmão? Glória a Deus. E outra coisa, né? Ter bom ânimo, estar animado, é muito semelhante a estar entusiasmado. Não é assim? E a palavra entusiasmado é a junção de duas palavras gregas, que quer dizer uma pessoa cheia de Deus. Amém, irmãos? Alguém cheio de Deus, Deus dentro de nós nos preenchendo. Quando você vê uma pessoa entusiasmada, você está vendo uma pessoa que está preenchida por Deus. Deus quer preencher nossas vidas em todas as nossas instâncias. Você pode dar um brado de glória a Ele, queridos? Aleluia, deixa eu descansar minha garganta aqui, você aplaude o Senhor e glorifica. Ainda tenho 14 minutos, termina 5 ou 5:30. Oh, glória a Deus. Acho que eu vou ter que completar a semana que vem. Aleluia, estou muito longe de terminar ainda. Essas coisas chegar, a gente chega lá, né, pastora? A gente chega, ainda tem que orar ainda por Israel, que é fundamental. Amém? Certo, então a gente está no quarto, que é falta de ânimo. De tanto o anjo insistir. Depois você vai pegar o livro de 1 Reis e vai ler o capítulo 18 e o capítulo 19. Tá certo, querido? Você vai chegar em sua casa, você vai ler todinho ali com calma, vai reler de novo, tá? Aí você vai entender. E aí a Bíblia fala que Elias se levanta. E Elias anda. E Elias chega a um outro monte. Um monte por nome de Horebe. O Monte Horebe, os crentes conhecem muito pouco o Monte Horebe. Mas todo mundo, quem é crente e quem não é, com certeza já ouviu falar do Monte Sinai. Quem já ouviu falar no Monte Sinai aqui? Diga aleluia. O Monte Sinai foi o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Não é isso? O Monte Sinai e o Monte Horebe é o mesmo monte. É o mesmo. Certo? Só que o nome Sinai é um nome aonde quem deu esse nome para aquele monte foi os adeptos de uma religião que adorava ao Deus Sim. O Deus Sim. Sinai. Então, por exemplo, se você for montar uma empresa, não bote lá, né? Sinai, indústria, não sei o que lá. Não bote farmácia, Monte Sinai, não. Porque o nome Sinai é um nome que faz alusão, certo? A deuses pagãos. Por isso que quando Moisés chegou lá em cima, Deus mudou o nome de Monte Sinai para Monte Horebe, que quer dizer o monte de Deus. Amém? Monte Horebe quer dizer o monte de Deus. E ali naquele momento ali, que Elias chega no Monte Horebe, a primeira coisa que ele fez foi tentar se isolar. Ele entra numa caverna, irmão. Olha aí.
entra numa caverna. Quando o anjo chega, a Bíblia fala que Elias pediu a morte, quer dizer, desejou o suicídio. Você já viu uma pessoa depressiva querendo se matar? Corta os pulsos e tenta morrer, e faz aquela coisa, aquela confusão toda. Com relação a Elias, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque se ele quisesse morrer, ele iria lá dar um abraço em Jezabel, né? Jezabel disse que ia matar ele não fugiria, né? Mas a Bíblia fala que ele pediu a morte. E aí a Bíblia fala que Deus bradou do céu e disse: Elias, o que você está fazendo aí? Elias sai da caverna. E quando Elias sai da caverna, Elias viu um vento que saiu derrubando tudo, uma tempestade. E Elias viu também cair fogo. Olha só, vento, tempestade e fogo, nesse contexto aqui, quer dizer tribulação, problemas, dificuldades. Quem está passando, certo, por esse estresse absurdo, por esse princípio de depressão, certo, só vê da vida isso. Dificuldade, até mesmo porque, né, falta de ânimo para vencer, para caminhar, né, preguiça, indolência, e a pessoa vai ver o quê? Problema pequenininho se torna um problema enorme, um anão se torna um gigante. Foi isso que Elias estava vendo. E aí a Bíblia fala que Deus não estava nem no fogo, Deus não estava na tempestade, e Deus não estava no vento impetuoso. Quer dizer, Deus não está nessa sua tribulação, irmão, nesse seu problema, nessa sua luta. Não está. Quem é que está causando esse problema na sua vida? Se você é crente, quem está causando é você mesmo. Se você ainda não aceitou Jesus, é o diabo que está operando na sua vida. Ó, bispo, o que é isso? Que diferença é essa de ser crente e quem não é? Não, porque os crentes muitas das vezes dizem assim: o diabo me impediu de fazer isso, o diabo está furioso com a minha vida, o diabo isso, o diabo aquilo. Poxa, mas o que a palavra diz? Que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O diabo não tem mais domínio sobre nós, sobre nossa vida. E como é que o diabo está furioso comigo? É que o diabo está fazendo algo para me atrapalhar. Eu saí daqui, ia ali no shopping, até chegar lá foi uma luta. O diabo parou, não deixou eu ir. Pelo amor de Deus, irmão, que loucura é essa? Loucura, quem me empatou de ir foi o dia a dia, o engarrafamento, tá? Não foi o diabo não, irmão. Embora não vamos colocar poder em quem não tem poder, certo? O diabo atua na vida das pessoas? Atua sim, nas pessoas que servem a ele, que estão em aliança com ele. Se você é servo do Senhor, se você está debaixo da Brit Hashanah, quer dizer, da nova aliança, no sangue do Senhor Jesus, sobre a sua testa existe uma marca. Qual a marca que existe na sua testa? O sangue de Jesus. E onde é que está escrito isso? Lá no livro de Êxodo, quando a Bíblia fala que Deus mandou que Moisés pintasse os umbrais das portas. Amém, irmãos? Aqueles umbrais das portas lá representam você, sua testa, seu corpo. E a Bíblia fala que quando o anjo da morte, quem é o anjo da morte? É o diabo, irmão. Passar e ele vê a marca do sangue, ele não vai poder te tocar. Então, como é que o diabo anda atrapalhando a sua vida, atrapalhando os seus negócios, atrapalhando isso? Isso não funciona, não entra na minha cabeça, certo? Bispo, e por que a Bíblia fala que a gente deve vigiar? Claro, a gente não deve dar lugar ao diabo. Agora, se você é crente e anda dando lugar ao diabo, aí é outra história. Aí é com você e, né, eu te digo o seguinte, conserta a sua vida, porque o diabo, ele anda ao derredor, bramando como um leão. É muito fácil você entender isso quando você vai estudar como é que o leão ataca. Se você vê o leão, ele acua a manadas, por exemplo, das suas presas, ele corre por fora, certo? E os mais fracos, os fraquinhos, os filhotes, os animais que estão doentes, que saem fora da manada, são esses que são agarrados pelo leão. Vá no YouTube e você vai ver muito vídeo semelhante a esse. Muito vídeo semelhante a esse. Está entendendo, queridos? Então, amados, glória a Deus. Elias teve um outro sintoma na vida de Elias. Foi achar que era o centro de tudo. Quando ele disse assim, olha, todo mundo aí em Israel está adorando a Baal. Somente eu. Todos os profetas morreram, só ficou eu. Eu sou o único. Aí Deus disse, você é o único, Elias? Existem 7.000 que eu separei, que não dobraram
o seu joelho a Baal e não beijaram Baal. Como é que você é o único? Quer dizer, o cara está olhando somente para ele mesmo. Aí a gente observa um egoísmo, né, irmão? Todo egocêntrico, o cara é egocêntrico, que é você que é professor? É o que está no centro, não é isso? Ele acha que ele é melhor do que todo mundo. Sentimento de superioridade. Eu sou melhor porque eu sou assim. Eu sou melhor porque eu sou de determinada forma. Eu tenho muito mais títulos do que você. Eu tenho muito mais habilidade. Eu tenho muito mais eloquência. Eu tenho muito mais unção. Eu tenho, eu sou isso, aquilo. Só existe um eu sou. Esse eu sou se chama, aleluia, Yeshua HaMashiach Menatzeret. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, e eu serei aquilo que você precisar que eu venha a ser. O que é que você precisa que Deus seja? Você pode dizer glória a Deus. Porque se você precisar de paz, Ele entra com a paz dEle sobre a tua vida, porque Ele é Jeová Shalom, Deus que é a tua paz. Se você precisa de provisão, Ele entra com a provisão, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. Se você precisa de proteção, Ele é Jeová Nissim, o Deus que te protege. Se você está se sentindo fraco, Ele é El Gibor, Deus forte, para te sustentar com a sua destra de poder e grande glória. Se você está se sentindo sozinho, querido, Ele é Emanuel, o Deus conosco. Shemael, o Deus presente. Ele está presente na sua vida, muito perto de você, muito mais do que o ar que você respira. Aleluia. Se você está sendo ameaçado, Ele é Jeová Tzvaot, o Senhor dos exércitos, para pelejar as suas guerras. Se você está se sentindo injustiçado, Ele é Jeová Tzikenu, o Senhor que é a sua justiça. Se você caiu e quer se levantar, Ele é El Malech Hamim, o Deus cheio de misericórdia, para te perdoar, para te levantar. Se você caiu uma vez, Ele te levanta uma vez. Se você caiu 10 vezes, Ele vai te levantar 10 vezes. Você cai 1000 vezes, 1001 vezes Ele te levanta. Você pode dar um glória a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Que te conhece. Desde o ventre da sua mãe te conhece. Não te colocou nessa terra para você sofrer. Ele te colocou nessa terra nem para você ser vencedor. Ele te colocou aqui para você ser mais, muito mais do que vencedor. Aleluia. Esse Deus que por você tudo executa. E quero te dizer uma coisa que você tem que se lembrar todos os dias, principalmente quando acordar, ir na frente do espelho e se lembrar que Ele morreu naquela cruz. Foi uma morte cruenta, derramou todo o sangue dele ali, até as vísceras dele aparecer dos cortes, das chicotadas que Ele levou por você. Lembre-se disso. Quando cravaram num pulso dele um cravo de metal desse tamanho aqui, irmão, 20 centímetros, dessa grossura, todo enferrujado, em cada uma das mãos e nos pés dele. Ali ele ficou durante 6 horas agonizando e lembrando de você, lembrando da tua vida, lembrando do teu coração, lembrando, irmão, da semente que ia cair na terra, ia brotar, ia sair o trigo, e desse trigo alguém ia pegar, ia fazer um pão para você daqui a pouco, quando chegar a noite, sentar na tua mesa e comer. Na cruz ele estava se lembrando disso. Ele estava se lembrando, irmão, do teto que ele estava fazendo para que se chover, você não se molhar. Para que quando o frio bater, as paredes estarem lá intactas e o frio não permanecer e não te matar de frio. Esse Deus que você tem que glorificar. É esse Deus que você tem que exaltar. É esse Deus que você tem que amar e honrar. Esse Deus. Eu não tenho como continuar porque eu não tenho tempo. Próxima vez a gente continua essa ministração. Você pode dizer amém? Mas eu tenho certeza que Deus já falou com você. Deus já falou tremendamente. Você vai sair daqui transformado, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas faz aquilo que apraz o coração dele. Aleluia. E tem pessoas que entraram aqui nessa tarde cansadas. Quando ouviu a ministração, quando nós começamos a falar sobre depressão, começou a se encontrar diante das palavras que estavam sendo ministradas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O Senhor Jesus Cristo,
ele disse algo interessante. Ele disse o seguinte: olha, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você precisa ir a Ele. Você precisa dar um passo. Você lembra como Jesus morreu? Na cruz, né? Mas como? De braços abertos. E Ele está agora aqui, ó, nesse altar, nessa tarde. Bispo, como é que você sabe que Ele está aqui? Porque está escrito, e Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Será que Jesus está aqui? Moisés, quando estava no Monte Horebe, no Monte Sinai, ele pediu a Deus para ver a glória. Eu quero ver a tua glória. Ali, a tradução ali está errado, irmão. Correto era a presença. Eu quero ver a tua presença. Sabe por quê? Glória, Moisés já tinha visto. Moisés já tinha visto a glória de Deus lá no Egito. Deus acabando com o faraó, acabando com todo o Egito. Ele já tinha visto a glória de Deus no deserto, sustentando quase 3 milhões de pessoas no deserto. Mas ele queria ver a presença de Deus. E a presença do Senhor, que Moisés viu apenas por uma flecha, hoje a gente está vendo aqui a presença do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que Deus, que Ele, aonde tiver 2 ou mais pessoas, Ele está presente. E Ele está presente aqui. Amém? E Ele veio nessa tarde para curar, para sarar e para libertar. Eu não senti nada, bispo. Como é que eu vou sair daqui sarado? Você não precisa sentir nada. A única coisa que você precisa ter é fé. Se você tem fé, você vai sair daqui sarado, curado e restaurado em nome de Jesus. E eu gostaria de falar para você que não fez uma aliança com Ele ainda. Quer dizer, não entregou a sua vida a Ele. Jesus é diferente do diabo. O diabo entra na vida das pessoas sem pedir licença. Só basta uma brechinha, ele entra e arrebenta com as pessoas. Toma conta da vida das pessoas. Jesus, para entrar na vida de alguém, essa pessoa tem que autorizá-lo. Essa pessoa tem que abrir a porta. E como é que eu abro a porta? Está lá no livro de Romanos. Que com sua boca, se você com a sua boca confessá-lo diante dos homens, ele te confessará diante de Deus. É assim. Amém? Então eu gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E gostaria de fazer isso essa tarde. Se tem, por favor, levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Não fique triste. Glória a Deus. Não. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? A gente já está com o horário estourado. O negócio do rei tem pressa. Deus me esqueceu. Se você entrou aqui sem Cristo, não volte sem Cristo para casa. Ah, mas eu tenho um crucifixo. Tira o crucifixo do peito, coloca Cristo fixo aí nesse peito. Aleluia. Oh, aleluia. Cativeiro. Cadê as pessoas que vão se entregar a Jesus? Tem alguém aí? Teu devorador. Ergue agora a cabeça e toma posse da vitória. A sua bênção já chegou. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, no Salmo 122, livro de Sefer Tehilim, 122. Ela diz o seguinte: Shalom, 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 Yerushalayim. Orai pela paz de Jerusalém. Essa bandeira é a bandeira de Israel. E recentemente a gente viu o principal líder mundial hoje, que é o presidente Donald Trump, é muito contestado pelas pessoas tal, mas Donald Trump foi usado por Deus para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Ok, queridos? Existe a mídia, toda a mídia hoje é um complô para acabar com a imagem de Donald Trump.
Porque Donald Trump, apesar de ser uma personalidade forte, ele é crente da igreja presbiteriana. Certo? Ele é crente da igreja presbiteriana. E todas as decisões que Donald Trump tem feito, tem pastores aconselhando ele, e ele tem um grupo de intercessão por detrás dele. Talvez você não sabia disso, acho que a maioria da igreja não sabe. Sabe por quê? Isso não passa na Rede Globo. O que passa na Rede Globo é quando Trump fala qualquer coisa de forma sem pensar, aí cai matando sobre ele. Mas, queridos, nós devemos orar por Jerusalém, por Israel, para que haja paz. Todas as terças-feiras, na verdade, a nossa querida pastora, ela já faz esse trabalho há muitos anos. Ela fazia esse trabalho, se eu não me engano, pela manhã, 5 horas da manhã, dia de quarta-feira, não era, pastor? Quinta-feira, com um grupo chamado Consoladores de Israel. E agora, todas as terças-feiras, a gente tem orado aqui por Jerusalém. Eu vou passar aqui para ela o microfone, para ela fazer essa oração. Glória a Deus. Esse momento é um momento muito especial. É um momento espiritual, porque nós estamos obedecendo. E obedecer é melhor que sacrificar. Por isso, somos consoladores de Israel e queremos fazer a vontade do Senhor. Ele sabe por que Ele quer que o povo cristão, os que éramos gentios, hoje somos cristãos, tenhamos esse amor por Israel, porque Ele é judeu. E a bênção do Senhor vem de Israel. Por isso que, com muita alegria, já há 13 anos, eu tomei a direção, com todo o respeito do nosso bispo. Ele me autorizou a ser a líder dos Consoladores de Israel. Eu faço com uma convicção profunda, que à medida que eu pedir paz para Israel, essa paz vem para nós, vem para a igreja. O mundo está precisando de paz, os países estão precisando de paz, os estados estão precisando de paz, os municípios estão precisando de paz, as cidades estão precisando de paz, as famílias estão precisando de paz. E essa paz só virá se nós invocar o príncipe da paz. Paizinho querido, obrigado por mais esta tarde que tu me concedes, já na última curva da minha vida, eu ter este prazer, esta vontade, este desejo de obedecer. Pai, olha para Israel, as escaramuças, olha para os inimigos que rodeiam aquela corva da chóriga barrai, aquilo que tu escolhestes para trazer, meu Senhor, o reino de Deus para a terra, com os mandamentos, os preceitos, as ordens, as leis. E por mais que os homens tenham querido destruir Israel, ele está de pé e ele é uma referência no mundo em sabedoria, em conhecimento, e em honra e em respeito. Por isso, meu Pai, nesta tarde, conforme teu servo já citou, eu quero abençoar os Estados Unidos e o presidente Donald Trump, porque ele reconheceu e quer estabelecer o consulado dos Estados Unidos lá em Jerusalém. Por isso, haja paz dentro dos teus muros, haja glória do Senhor naquele lugar. E simultaneamente, não podemos esquecer deste chão que estamos pisando, o Brasil brasileiro, de Iapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste. Meu Senhor, olha para a nossa nação, os tanques de guerra estão na rua, olha a mortandade, os assassinatos, os crimes, olha para nós, meu Senhor, e hoje Maracai, eu oro pela bandeira também, que somos um país livre e tem tuas palavras preciosas, ordem e progresso, e haverá
sopra essa nuvem, meu Senhor, de delitos e pecados, perdoa esses homens e traz, meu Senhor, um refrigério. E eu sei que aconteça o que acontecer, a tua igreja, aqueles que creem, tu, Rabalachoprimbai, tu, meu Senhor, darás o escape para Candarabarabai. Mas eu entrego o Brasil neste ano turbulento de eleições, esse ano de, meu Senhor, de futebol, esse ano de tantas manifestações, tantos protestos, tantas fitas na beira de Tiapalacai. Os propósitos que os homens estão no coração, aqueles que não são para acontecer, faça desaparecer em nome de Jesus. A igreja do Senhor ora pelo Brasil e agradece, entregando nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo diz amém. Shalom Adonai, shalom. Shalom Adonai, shalom. Shalom Adonai, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom. Shalom Adonai, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Recebam a bênção dos apóstolos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejais com cada um de nós. Você pode dizer amém? Vamos dar as mãos e cantar o hino oficial de nossa igreja. Ó Deus, nós, oh maravilha, só tem de Senhor, para que o mundo veja em nós o teu amor, pois este é pra te adorar, Senhor, oh maravilha, ó Deus, nós somos um só. Paciência aí. Deus te abençoe.